Hoje nós vamos falar de reações orgânicas. As reações orgânicas são um conteúdo que vocês com certeza vão encontrar no Enem. Tá? Então vocês podem se preparar, porque 2 ou 3 questões no Enem estão relacionadas a esse conteúdo, então é um conteúdo importante. No próximo ano a gente vai reforçar, óbvio, né? Devido à questão dessa pandemia, nossa aula ficou reduzida e atrapalhou um pouco o desenvolvimento do estudo da química orgânica. Então, no próximo ano vai haver um reforço sobre isso. Claro que vai ser de maneira intensiva, né? E a gente não vai perder tanto tempo aqui, porque nosso tempo é ouro. Vou postar aqui um slide para vocês. Um slide curto, vou dar alguns exemplos sobre isso. Vou passar a página de atividade para que vocês façam e a gente possa aí treinar e trabalhar com esse conteúdo. Agora, se eu conseguir espelhar aqui, vai ser maravilha, né? Se eu conseguir espelhar, pronto. Não esqueçam, o fim está próximo. Tá? Enquanto você fica aí reclamando da vida, o tempo está passando. E ele passa para todo mundo, ele é cruel. Ele é muito cruel. Então, vamos iniciar aqui, rapidão. Vou mostrar primeiro os tipos de reações que nós temos. Não era aí, não era aí. Não era aí, era aqui. Aí já é o final. Pronto. Reações orgânicas, vou mostrar o tipo de reações, como elas se classificam. Aqui está a reação de adição, mas inicialmente eu vou falar sobre um resumo, fazer um resumo de todas essas reações, tá? Então, veja. Vamos lá. A divisão das reações orgânicas, ela tem algumas que nós precisamos trabalhar especificamente, tá? Essa daqui eu vou começar com a adição, e no posterior da semana eu vou terminar todas elas. Então, veja. Ela se divide em reação de adição, que é essa que nós iniciaremos, né? As mais comuns envolvem ruptura de ligação π. Então, se você vê uma reação acontecendo, onde nós precisamos produzir uma quebra de uma reação π, independente dela ser dupla ou tripla, nós estamos aí arremetendo a uma reação de adição. Então, é só lembrar disso. Se eu tenho ligações duplas ou triplas e eu preciso adicionar alguns outros compostos, alguns outros elementos, eu vou fazer isso fazendo a ruptura, né, da ligação π e, consequentemente, adicionando esses novos elementos. Eu vou fazer uma adição justamente produzindo ligações para que ocorra aí a unidade, né, a união de novos elementos a um determinado composto. Tudo bem? Então, ó, as mais comuns, né, envolvem essa ligação π. Eu vou mostrar aqui mais ou menos um esboço. Nós temos aqui um alceno, ó, veja que nós temos o alceno. Esse alceno eu quero adicionar, eu vou querer adicionar esses 2 hidrogênios. Então, como é que eu faço se o carbono já está estável? Né? O carbono já formou aí as suas 4 ligações. Ele está fazendo 2 com esse carbono, não é isso? Ó, e está se ligando aqui aos 2 hidrogênios. Do mesmo jeito acontece com outro carbono. Então, o que é que eu faço para poder adicionar esses 2 hidrogênios? Esses hidrogênios, só para relembrar vocês, eles têm as ligações simples covalentes, né, mais comum. Isso daqui é base, é praxe, né? Então, ó, eles vão ter essa ligação aqui. Então, ocorre uma cisão, que eu vou mostrar para vocês que tipo de cisão é essa. Cisão é a ruptura, que ela pode ser homolítica ou pode ser heterolítica. No caso, os livros falam que é a chamada homólise ou heterólise. Eu vou mostrar isso daí para vocês no próximo slide. Então, veja, vai fazer a ruptura aqui da ligação π, porque nós sabemos que nas insaturações, nós temos, no caso, na dupla, nós temos um sigma e um π, não é? Lá na tripla é que nós sabemos que temos 2 π e um sigma, na verdade. Então, aqui, ó, eu quebrei essa molécula π, fiz a ruptura. Quando a gente faz a ruptura da π, a gente abre espaços para 2 ligações. É justamente onde vai ocorrer aqui a adição desses 2 hidrogênios. Faz a ruptura da ligação π e vai abrir espaço para que novos elementos façam parte aqui do composto. E isso é uma reação de adição, tá? Isso é uma reação de adição. Veja aí como é que ficará o produto. Trocando em miúdos, nós vamos sair aqui de cadeias insaturadas
para uma cadeia saturada. Quebro a π, adiciono os novos elementos e tenho agora aqui uma cadeia de ligação simples, né? Ó, sair de uma dupla para uma ligação simples. Quando vocês se depararem com essa situação, vocês têm aí, de cara, uma reação de adição. Tá ok? Vendo aí essa minha observação. Algumas reações, especialmente os ácidos base de Lewis, envolvem apenas a formação de ligações coordenadas e também são classificadas como reações de adição. O que é que ele quer dizer com isso? Ele está mostrando isso daqui, ó. Esse cara que vocês estão vendo aqui, ele tem uma sigla, o nome dele é EDTA. EDTA. Esse EDTA, ele tem um nomezinho bem característico, chamado etileno diamino tetracético. Imagina só um sobrenome assim, né? Etileno diamino tetracético. Por isso que ele é com a sua sigla, não é isso? Então, nessa molécula, você vai ver o seguinte, o ferro ele vai fazer aqui um processo de coordenação. Essa coordenação, né, ele se uniu à estrutura, né, houve a sua união à estrutura, aí está, de fato, demonstrando que também possuímos uma reação de adição, mesmo não tendo feito nenhuma ruptura de ligação π. Aí ele foi adicionado de maneira coordenada, até porque esse ferro 3, ele é um metal de transição, e nós sabemos disso. Os metais de transição têm essa capacidade, não é à toa que eles produzem cores, né, bem chamativas, porque eles conseguem se ligar de maneira coordenada. Então, se eu tenho uma coordenação, se eu tenho elétrons que vão ser compartilhados, para poder trocar em miúdos para vocês, elétrons que serão compartilhados, então nós temos também uma reação de adição. Essa ácido base de Lewis, eu vou mostrar para vocês também o que é isso, tá? Talvez seja diferente para alguns, né? Essa questão de ácido base de Lewis, eu vou mostrar para vocês também o que é isso daí. Tudo bem? Mas, por enquanto, só vamos saber e classificar uma reação de adição. Então, quebra π, a mais comum, tá? Quebra π e vai produzir ligações sigmas, né? No caso, com ligações simples apenas. Deixa eu sair daqui agora. Divisão das reações ainda, ó, nós vimos a primeira, que foi de adição, agora nós temos a reação de eliminação. Se lá na reação de adição nós precisávamos quebrar ligações duplas ou triplas, né, para produzir ligações simples, aqui vai ser o contrário. Aqui a gente vai eliminar ligantes, né, vamos eliminar os ligantes da reação, do composto, para poder produzir cadeia insaturada, para poder voltar para a eliminação, para um processo de adição. Então, eu costumo dizer que reação de eliminação é o processo contrário à adição. Se lá na adição eu quebrava a π para produzir ligações simples, aqui é o contrário. Eu vou ter que fazer abstração de elementos para poder produzir ligações duplas, né? Então, veja aí, ó. Eu tenho aqui um álcool. Se eu perguntar para vocês o que é um álcool, vocês vão saber me dizer, eu tenho certeza absoluta, não é, ó? Vocês têm uma hidroxila ligada a um carbono saturado. Hidroxila ligada a carbono saturado, professor, eu não lembro o que é um carbono saturado. Carbono saturado é aquele carbono que possui apenas ligações simples, né? Então, ele está fazendo ligações simples e eu tenho uma hidroxila ligada a ele. Então, isso eu vou ter um álcool, né, propriamente dito. Então, esse álcool aí, até eu posso classificar como álcool primário, mas isso não vem ao caso agora, tá? Então, o que é que vai acontecer aqui com essa hidroxila, crianças? Essa hidroxila, ela vai fazer um processo chamado de protonação. O que é isso, professor? O que é protonação? Protonação é retirada de um próton. Retirada de um próton, professor, traduza. Protonação é a retirada de um hidrogênio. Aqui, ó, vocês vão ver, esses dois pontinhos que eu estou colocando, está indicando que esse oxigênio possui elétrons livres, não é verdade? Ele possui elétrons livres. Então, esses elétrons livres, eles vão retirar esse hidrogênio daqui, ó, que está bem próximo. Porque eles estão paralelos, é mais fácil ele tirar daqui do que ele vir para cá e retirar esse outro, ó. Então, ele fica paralelo e vai conseguir abstrair aquele hidrogênio. Nessa abstração, vai haver o rompimento das ligações, ó. As ligações rompem e, consequentemente, vai
haver a produção de água, não é isso? Ó, por isso que o nome é eliminação. Eu estou eliminando a água aqui, ó, da molécula. Veja só, eliminei a água, não é isso? Ó? Eu fiz a eliminação, porque se você for ver, ó, H2O, eliminei, formei a água como meu produto. E a ligação aqui, ó, vai ficar dupla, porque os carbonos, eles fazem... Essa dupla ficou muito feia. Porque os carbonos fazem 4 ligações, vocês sabem disso. Né? Então, vai haver a formação de uma ligação dupla entre os carbonos. E é justamente aí o processo de eliminação. Tá? Eliminação é esse processo aí. Ó. Vai haver a formação da dupla aqui, né, que vocês estão vendo. E aí nós vamos ter um subproduto inorgânico, que é justamente aí o que saiu da molécula. O que sai da molécula pode ser um ácido, pode ser uma base, pode ser um próprio álcool, tá? Que vocês estão vendo o álcool sendo feito, mas eu posso tirar o álcool dessa reação. Então, se houve a formação de um subproduto além do orgânico, quem será o orgânico aí, professor? O orgânico vai ser o alceno formado. Crianças, alceno são ligações duplas, alcino são ligações triplas. Então, esses são os orgânicos. Nós sabemos que orgânicos tem muito a ver com os carbonos e hidrogênios. Então, o meu produto vai ser esse, né? Da eliminação. Veja, olha, tá vendo que eu saí de cadeia de ligação simples e agora eu estou com ligação dupla, né? Saí de uma ligação saturada para insaturada. E veja a água aqui, que eu acabei de falar para vocês que saiu, né? A água é o subproduto. Então, se estiver falando de reação de eliminação, eu não vou ter única e exclusivamente, crianças, ao produto orgânico. Eu também terei o inorgânico mediante a saída de elementos existentes na molécula inicial. Vamos ver outra reação. Essa daqui é uma das mais importantes, devo salientar a vocês, a reação de oxidação. Essa reação, ela está vinculada justamente com a presença aí de oxidantes fortes. Posso dizer para vocês alguns, né? Óbvio que eu vou trabalhar específico para cada um. Os oxidantes fortes mais utilizados é o dicromato de potássio, é o permanganato de potássio, é o ozônio, que nós conhecemos, o O3, e o próprio oxigênio. Nós sabemos, então, que se a pessoa quiser viver jovem, né, para sempre, é melhor ela parar de respirar, porque o oxigênio é que vai fazer o processo de oxidação. Então, se eu tenho oxigênio na molécula, está oxidando. Se eu tenho a presença de hidrogênio, está reduzindo. Você vai ver isso daí nessa reação aqui, ó. Não é, ó? Você nota que, se eu for calcular o NOx, eu tenho que calcular o NOx de onde tem o oxigênio, tá vendo, ó? O NOx calculado aqui é -1. Olha o que eu falei para vocês aqui do oxidante. Aqui é um dicromato de potássio. Então, veja que eu tenho o álcool, aquele mesmo álcool que nós fizemos no exemplo de eliminação. Esse álcool, ele vai sofrer a oxidação. Esse nosso amigo aqui vai oxidar esse álcool. Como, professor? Vocês estão vendo esse hidrogêniozinho aqui, ó? Esse hidrogênio ligado ao carbono da hidroxila, ele vai ser retirado por ele aqui, ó. Ele retira, e a partir do momento que ele for retirado, vai haver a formação aqui também de ligações duplas, ó. A ligação dupla também vai ser formada, ou seja, vai ser produzida uma carbonila. Esse hidrogênio não vai mais poder ficar aqui, também está vinculada tanto no ácido ou mesmo aqui no oxidante forte da reação. Então, produz isso daqui que vocês estão vendo, né, ó. Ocorreu a oxidação. Eu oxidei o álcool em aldeído. Então, vejam bem, se vocês já viram o pai de vocês, primo, tio, crush, quem for, não sei, é crush que fala, crush, né, sei lá, passando por um teste de bafômetro, quando ele sopra lá no bafômetro, o álcool no organismo, por exemplo, de quem foi pego no bafômetro, o álcool no organismo, que estará presente no organismo, ele vai oxidar na forma de aldeído. Então, a indicação de que a pessoa está alcoolizada é justamente esse cara aqui, ó, o aldeído, né, ó. O que vai dar ressaca para o cidadão no dia seguinte, a dor de cabeça, aquela secura na boca, a ânsia de vômito, é o aldeído que é transformado, não é isso, ó? O álcool está lá no teu organismo e pela presença de oxidantes que existe no nosso organismo, ele oxida o álcool em aldeído. E aí nós temos uma reação de oxidação, tá? A oxidação está vinculada a isso daí. Ah, professor, e essa oxidação, ela tem algumas classificações? Eu estava lendo que tem sim. Nós temos a oxidação de álcool, eu acabei de falar para vocês. Nós temos a oxidação
relacionada a alcenos, tá? Eu posso falar de oxidação em alcenos, né? Essa oxidação em alcenos é justamente ali o processo onde vai ocorrer oxidação em cadeia dupla, né? Então, essas oxidações, nós temos a branda, nós temos a enérgica e nós temos a ozonólise, que eu também falarei para vocês especificamente. Tudo bem? Então, prosseguindo aqui. Temos mais algumas, tá? A quarta, que é a de substituição, outra que eu também classifico como importante. Ó, as três mais importantes que vocês precisam saber é a de adição, é a de oxidação e a de substituição, tá? Nós vamos trabalhar uma a uma e vocês, quando se depararem com elas no Enem, não vão ter dificuldade. Então, veja aí, ó, na substituição, envolve substituição de um átomo ou grupo de átomos. Então, lá na adição, o que foi que a gente fez? Quebrou a pi e adicionou, não é isso? Na substituição, eu não vou conseguir adicionar. Eu vou ter que retirar alguém, retiro, né, por ataques, que eu vou mostrar para vocês, tipo de ataque. Nós temos ataque nucleofílico, que é ataque eletrofílico, eu vou falar isso para vocês. Então, vamos retirar um elemento e outro vai tomar o seu lugar. É uma substituição. Tá? Então, nós vamos entender o que é isso. Veja aqui, ó. Eu tenho um aleto de alquila, que é um aleto de alquila, professor, é quando eu tenho um halogênio ligado a uma cadeia carbônica. Aleto de alquila, halogênio ligado a uma cadeia carbônica. Você nota que o produto aqui foi um álcool, né? E se vocês forem observar muito bem, esse carbono aqui do centro, onde o bromo está ligado, né? Ó, ele é um carbono terciário, tá vendo? Ó? 1, 2, 3. Quando ocorre aqui a saída desse bromo, por algum motivo, ele se atraiu por alguém, ou foi atacado, né? E houve a saída aqui, nós vamos produzir, gente, expressões que talvez vocês não conheçam, eu acredito que realmente não conheçam, chamado de carbocátions, né? Os carbocátions, não sei se eu vou conseguir escrever aqui, porque escrever no slide é chato. Então, os carbocátions, vou deixar mais ou menos assim. Os carbocátions é quando há o rompimento de um desses ligantes. E aí, especificamente, eu vou ter um carbocátion, né, ó, porque vai ficar positivo esse carbono do centro, ó. Ele vai ficar com sinal positivo, justamente para indicar que ele perdeu o elétron, né, ó. Ele perde o elétron aí da ligação do bromo quando saiu. Então, eu continuo tendo os outros carbonos aqui, ó, os outros metil, né. Então, esses outros metil ligados a ele aqui vão continuar injetando aqui o que nós chamamos de densidade eletrônica. Então, ele vai ficar passivo de ser atacado. Como saiu o bromo, vai entrar quem? A hidroxila. Né? A hidroxila, ela é rica em elétrons, não é isso? Então, ela vai atacar quem está precisando. Então, ocorreu o ataque aqui e produziu aqui, ó, produziu esse álcool, né? Então, esse é um processo de substituição. Saiu o bromo e entrou a hidroxila, né? A cadeia continua a mesma, só modificou um dos seus ligantes e eu não pude adicionar a hidroxila, né? Não dá para adicionar. Eu tenho que retirar alguém para poder fazer a adição de um novo composto, de um novo elemento. E aí nós temos a última, que não é menos importante, a chamada polimerização. Veja aí, ó. A polimerização, ela envolve a formação de polímeros. Então, o que é polímero, professor? Poli, vários. Né? Então, eu tenho vários elementos que se unem, né, de maneira homogênea ou heterogênea, que nós chamamos de copolímeros ou de homopolímeros. Elas se unem, gente, como se fosse aí pequenas cadeias chamadas de monômeros. Os monômeros, eles se unem produzindo cadeias macroscópicas. Então, deixa eu dar um exemplo de um polímero na vida de vocês, o poliéster. Quem nunca usou o poliéster na vida? Quem não usa o poliéster? Quem não usa o elastômero? Quem nunca ouviu falar de um pneu vulcanizado? Né? Tudo isso é polímero. Quem nunca mascou um chiclete? Né? O chiclete, para quem não sabe, ele é um polímero natural. Né? Ele é produzido por uma estrutura chamada PVA. Né? Vocês vão entender o que é esse PVA. Quem nunca viu as propagandas aí dos tubos e conexões Tigre? Quem nunca viu? Aquilo dali também é polímero, não é isso? Aquele é o chamado PVC. Você chega no comércio e diz, ó, eu quero um cano de PVC. E eles, com certeza, vão lhe dar esse cano, até porque é um dos materiais mais utilizados no nosso cotidiano em relação aos polímeros, tá? Voltando aqui, vou mostrar a estrutura para vocês de polímero. Veja que eu tenho aqui um alceno, que é especificamente um
um eteno ou etileno, né? Onde nós temos uma dupla ligação, que aqui é o chamado polímero de adição. Esse Nzinho que vocês estão vendo aqui é para dizer que eu tenho vários desses elementos, que como é apenas um, que vão se juntar, como se fosse conectivo de uma corrente, eles vão se juntando, vão se unindo, ó, e vão produzindo moléculas maiores. Então, nessa junção, nessa união, nós vamos ter aí a formação dos polímeros. Então, aqui especificamente, nós temos um polímero chamado de polietileno. Poli é vários, né? Poli é vários. Para quem não sabe também, ó, é uma informação. Poli é o apelido da nossa professora Bárbara, né? Só que o nome dela é Apoliana. Não sei se vocês conhecem, sabem disso. Apoliana, é uma negativa, né? No próprio nome, Apoliana. Ela sempre diz isso. Então, só para quebrar um pouquinho o gelo, nós temos aqui esse N que indica a quantidade que eu tenho de monômeros para formar aqui a quantidade de polímeros. Aqui já é a união acontecendo, tá? Já é a cadeia macro, né? Chamada macrocadeia, que tem uma massa molar maior e aí tem as suas características vinculadas. Então, aí eu fiz o resumo para vocês das principais reações orgânicas e a gente vai adentrar agora na que eu queria, que é de reação de adição. Mas antes, vamos entender o que é cisão homolítica e heterolítica. Vamos conhecê-las. Ó, quando a gente fala de homolítica ou homólise, é importante eu dizer isso. Homolítica ou homólise. Essa homo vem de igual, então vai haver a ruptura por igual. Então, nesse tipo de ruptura, há a formação de radicais livres. O que vem a ser os radicais livres? Ora, vocês que são fitness, vocês conhecem isso. Olha, vamos tomar o detox para evitar aí o acúmulo de radicais livres no nosso organismo. Não é isso? Não é assim que vocês fazem? Né? Vocês tomam aqueles shakes, aquelas coisas todas, né? Então, é vinculada justamente nisso. Vai ocorrer a cisão. Cisão é quebra, é o corte central nas ligações que estão acontecendo entre elementos. Então, vou definir aí, ó. Homolítica. Os elétrons envolvidos na ligação se distribuem uniformemente entre os átomos durante a ruptura da ligação. No caso aí, a formação dos radicais, né? Ó, veja, estou dando um exemplo aqui para vocês. Eu tenho cloro, né? O Cl2. O cloro, gente, aí vou arremeter a vocês em química ambiental. Esse cloro está presente num gás que todo mundo fala, o pessoal da geografia fala, o pessoal da física fala, o pessoal da biologia fala, todo mundo fala desse gás, que são os CFCs. O CFCs é o carbono, não, clorofluorcarbono, né? Então, os CFCs, eles estão presentes no ar-condicionado, estão presentes nas geladeiras, estão presentes nos aerossóis, nos desodorantes, né? Os desodorantes. Então, eles são chamados propelentes. Eles que fazem aquele perfume se alastrar na sala, no quarto, e fazer com que o ar-condicionado gele com precisão. Só que esses gases, eles têm menor densidade e eles sobem, né? Quando eles são liberados, né? Tem algum vazamento, alguma coisa assim, eles vão subir, vão chegar lá na troposfera e vão reagir com raios ultravioleta, que vocês estão vendo aqui, inclusive, né? Ó. Eles vão reagir com raios ultravioleta, fazendo aqui a ruptura da ligação do cloro, que vai estar presente no CFC, no carbono. Quando isso acontece, vai haver a transformação radicalar, ou seja, esse cloro vai se transformar em um radical, e, consequentemente, ele vai atacando o ozônio. Ele vai quebrar as moléculas de ozônio em oxigênio. O oxigênio não é capaz de impedir a entrada de raios ultravioleta e vai formar algo que vocês conhecem desde pequenininhos, a chamada buraco na camada de ozônio, né? Então, é em função dos CFCs. Então, se você compra um desodorante e não observa na embalagem do seu desodorante, principalmente esses de aerossol, quais são os seus propelentes, você está ajudando, né, a destruição do nosso planeta, né? Você está cometendo um crime, então fique muito atento a isso. Voltando agora para a orgânica, então essa homolítica é justamente quebrar no meio, quebrar realmente no centro. É como se eu pegasse os cloros aqui, deixa eu tentar, pronto. Pegasse os cloros aqui e rompesse a ligação, vai ficar o cloro aqui com esse pontinho e o outro cloro com um pontinho. Esses pontinhos que vocês encontrarem representados em questões, é justamente dizer que eu tenho aqui elementos radicalares que foram rompidos de maneira homolítica, em igual.
tá? Então, é essa a principal informação quando se fala de cisão homolítica. Vamos ver a heterolítica. Se tem homolítica, tem heterolítica. E aí vai haver a formação de compostos com a quantidade de elétrons diferentes. A heterolítica, ó, ou os pares, né, de elétrons da ligação ficam apenas com um dos grupos, levando à formação de espécies iônicas. Então, vamos a um exemplo aí, ó. Aquele bromo lá, que vocês lembram lá, daquele primeiro exemplo que eu dei para vocês. Quando ele sai aqui, ó, por algum motivo, ó, o carbocátion que eu não consegui desenhar, esse daqui, ó, tá vendo, ó? Ficou positivo. Então, note o seguinte, e ainda disse para vocês, eu disse para vocês o seguinte, que quando há o rompimento, indica que ele perdeu o elétron. Então, se ele perdeu o elétron, aí vocês vão anotar aí, ou vão lembrar que o HD de vocês é novo, né? Vão lembrar que aqui, ó, são chamados nucleófilos. A palavrinha é essa. Nucleófilos. O que é isso, professor? O que é um nucleófilo? Nucleófilos são elementos. Aqui é porque eu tentei botar pontos, tá? Mas escrever aqui realmente não é para poucos, só para quem tem mesa digitalizadora, como os professores ricos, né? No caso aí, o meu amigo Daniel Lopes e o Caio, que são os professores estribados da escola. Então, mesa digitalizadora só para eles mesmos. Então, veja que aqui são elementos, né? Ó, são elementos que são considerados que perderam elétron, né? Então, se perdeu seu elétron, eles têm pouca carga, pouco elétron. E esse daqui, ó, que tem muito elétron, é o chamado eletrófilos. Então, se ele tem muito elétron, ele tem muita carga, ele tem muita energia para poder gastar, e ele vai querer mais energia. Então, vai haver alguns ataques que nós vamos ver quando estiver falando de substituição. Então, fez o rompimento da ligação, ó, não rompe por igual, como aconteceu aqui. Então, ele rompeu e ele retirou o hidrogênio, ele retirou o elétron aqui, ó. O bromo é da família dos halogênios. Quer dizer que ele tem 7 elétrons na camada de valência. Mas se você for contar os elétrons, 2, 4, 6, 8, tá vendo, ó? Porque ele está na forma de íon, né? E ele retirou, ele foi embora levando o elétron, né? Ele foi embora levando o elétron e ficou com mais elétrons para poder fazer as suas reações, tá? E aí nós temos uma cisão heterolítica. Vamos entrar agora em adição. Nós já vimos que a adição é isso daqui, ó. São compostos saturados, né? Ó, vai haver a quebra da ligação π, né? Ó, sendo adicionado 2 espécies, onde foi quebrado, não é isso? Ó. Destaca-se a hidrogenação catalítica, que é justamente onde eu vou precisar de calor, né? A chamada hidrogenação. Precisamos de calor e alguns metais para que isso aconteça, até porque nós vamos ter estruturas que estão totalmente estáveis, que não necessitam se romper para poder se instabilizar e depois estabilizar de novo. Mas precisamos de catalisadores para que isso aconteça. Né? Então, veja aí um exemplo mais prático, né, para dizer como é que funciona. Vai haver o rompimento na ligação π, né, rompi a π, obviamente que também acontece a ruptura dos elementos que eu quero ligar, e aí, consequentemente, eles se adicionam, né, ó, saindo de ligações duplas para ligações simples, né? Agora eu saí de um alceno para um alcano, e esse é o principal representante e indicação de que o que aconteceu aí foi uma reação de adição, tá? Vamos aqui apagar, vou apagar aqui, pronto. Prosseguindo, ó, hidrogenação catalítica. Agora, no meu exemplo, eu vou ter que adicionar hidrogênio. E para isso, eu preciso de alguns artifícios, né? Para isso, para poder adicionar hidrogênios a uma reação, eu vou precisar de alguns elementos, de alguns compostos. A reação de adição de hidrogênio a alquenos, para quem não sabe, alquenos são os alcenos, e alquinos, que são os alcinos, é denominada de hidrogenação. Então, veja, ó, reação exotérmica que ocorre com adição de catalisador. Vai liberar energia e eu preciso desses metais que vocês estão vendo aí, ó, platina, níquel, paládio, rótio e rutênio. Eu preciso de qualquer um deles. Geralmente vocês encontram nas questões níquel e paládio, geralmente, tá? Então, se vocês observarem lá na reação a presença desses metais, né? E vocês notam que são todos metais de transição. Se você prestar atenção e observar a presença dele, já é um indicativo que eu estou fazendo uma hidrogenação catalítica, ou seja, eu estou adicionando hidrogênios aos alcenos ou alcinos, ok? Então, vamos lá.
Tá dando aí, tá mostrando uma estrutura, né, o mecanismo de atuação de um catalisador. Então, eu tenho aqui o hidrogênio, ó, né, ó, o H2, né, aqui eu já estou começando a fazer o processo de ruptura da ligação. Vai acontecer o mesmo aqui com a ligação π, e os hidrogênios agora fazem parte dessa molécula. Fazendo o resumo de tudo, nós saímos aqui de um alceno para um alcano, né? Esse é o principal processo, ó. Os alcenos serão hidrogenados, levando à formação de um alcano correspondente. Então, quebrou aqui, ó. Olha o indício que eu falei para vocês, ó. De que nós estamos trabalhando com adição aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo que eu tenho um paládio e tenho um calor, né? Esse triângulo aí, ó, que é aquela simbologiazinha que vocês conhecem lá, de Bhaskara, né? Eu lembro do Leonardo Bello disso daí, ó. Ele indica calor, piro, né? Indica que nós vamos ter esse tipo de relação justamente com a presença de calor. O que é que vai acontecer? Nota que eu tinha aqui um CH2, CH2, né? Ó, com a presença desses hidrogênios. E lá no meu produto eu vou ter um CH3, CH3, justamente porque ele saiu de um alceno para um alcano. Isso vai acontecer também com as ligações triplas, tá? Veja o que acontece com as ligações triplas. A diferença das ligações triplas é porque você vai ver que aqui nós temos, ó, 2 mols de H2. Se eu tivesse só um mol, ele ia parar aqui, ó. Ele voltava para cá. Porque eu não tinha mais hidrogênio para poder ser adicionado. Mas eu tenho aqui quantos hidrogênios? Eu tenho 4. 2 vezes 2, 4. Então, eu vou fazendo a ruptura, saio de uma tripla para uma dupla e de uma dupla para uma simples. Por isso que lá no final eu tenho um CH3, CH3. Porque eu tenho uma quantidade ideal para continuar fazendo a ruptura das ligações π existentes nos alcinos. Tudo bem? Então, tem que ficar muito ligado em função da quantidade molar de hidrogênios que você vai catalisar na reação. E aí, é o que eu falei para vocês do início, ó, só tenho 2 hidrogênios, então se eu só tenho 2 hidrogênios aqui, só vai haver a possibilidade de quebrar uma π. Porque você sabe que nos alcinos nós temos 2 π. Então, vou quebrar apenas uma π e vou adicionar esses hidrogênios e vou produzir isso daqui no final, onde eu paro aqui, ó, não tenho mais como prosseguir, justamente pela quantidade de hidrogênio que não é o suficiente. Prosseguindo. Hidrogenação catalítica no ciclo alcanos. Gente, eu tô falando que eu falo. Vocês estão conseguindo compreender o que eu estou falando? Gostou da imagem? É porque o fim está próximo, João. João, o fim está próximo. Pode se preparar. Se preparem. O fim está próximo. Perguntaram para o Einstein, antes dele morrer. Lógico, né, professor? Porque depois que ele morreu, perguntar para ele é meio complicado. Tudo bem, muito obrigado por você ter me dado essa lapada aí. Mas veja, perguntaram para ele, como será a Terceira Guerra Mundial? Como será a Terceira Guerra Mundial, Einstein? Ele, olha, a Terceira Guerra Mundial, não sei. A quarta, sim, vai ser pau e pedra. Só respondeu isso. Ele foi muito inteligente em dizer isso. Porque uma Terceira Guerra Mundial, talvez não fique muitas pessoas para contar a história, né? Para contar a história. Então, voltando aqui, quando a gente vai fazer essa mesma hidrogenação catalítica em ciclo alcanos, lembrando que ciclo alcano são cadeias fechadas com ligações saturadas, ligações simples. Note, eu vou sempre frisar isso a vocês, sempre vou frisar isso a vocês. Notem isso aqui, ó. Sempre, se vocês notarem a presença desses metais com o aquecimento, o piro, né, que tem o delta para indicar isso, eu estou falando de adição. Só a adição faz isso. Ah, professor, mas aqui está uma contradição. O professor falou para a gente que a adição é a ruptura da ligação π. E aqui eu não estou vendo ligação π. Verdade. Você é um bom observador. Mas veja o seguinte, aqui nós vamos trabalhar um negocinho, vocês podem até anotar do ladinho aí, as chamadas tensões de Bayer. Alguns meninos podem achar que é futebol, vou adorar. Não tem nada a ver com futebol, tá? Tensões de Bayer é justamente a proximidade que existe entre os ligantes. Veja, ó, aqui eu tenho um carbono, ó. Se eu tenho um carbono, tenho 2 hidrogênios aqui, não tem? Tem hidrogênio aqui, tem hidrogênio aqui. Aqui também tem um carbono. Eu tenho hidrogênio aqui, eu tenho hidrogênio aqui. Aqui também tem um carbono. Hidrogênio e hidrogênio.
Não é verdade? Então, se você vê, esses ligantes estão muito próximos. O que é que acontece quando a gente aproxima elementos de mesma carga? O que é que acontece? A tendência é eles se afastarem. Então, nesse afastamento, vai haver a chamada tensão, né? Porque está um para o lado, outro para o outro. Está tensionado. É como você pegar uma corda, né? E você puxar para um lado e para o outro. Aqui no centro dessa corda tem uma tensão. Se alguém bater muito forte com algum material, enfim, ela vai romper. Né? Então, eu consigo fazer esse processo de adição mediante essa informação. Note que, segundo o nosso amigo Fernandes, Cubo Mágico, acredito que seja o Fernandes que fala sobre isso para vocês. Aqui eu tenho um ângulo de 60 graus. O ângulo aqui é 60 graus, tem uma proximidade muito grande. Né? Aqui, por exemplo, nesse ciclobutano, eu tenho um ângulo de 90, não é? Ó, tem um ângulo de 90. Também tem uma certa proximidade. Então, são elementos, são cicloalcanos que são capazes de ocorrer a ruptura aqui na ligação, bem no centro. Ó. E quando ele quebra no centro, imagine que aqui seja o ciclopropano. Tá? Imagine que seja. Quando ele quebra no centro, bem aqui, ó, bem aqui na junção, ele abre a molécula. Aquilo que era fechado vai abrir, porque houve a ruptura. E aí, consequentemente, quando ele abre, eu vou ficar com carbono aqui, ó, veja lá no final, no produto. Fica um carbono aqui e carbono aqui. Não é verdade? Lembra que onde eu rompo, onde eu faço a ruptura, né, vai ficar o quê? Positivo, né? Ó, fica positivo, forma aqueles carbocátions que eu falei para vocês. Forma aqui 2 carbocátions primários. E os hidrogênios vão entrar onde? Aqui no centro? Não. Os hidrogênios vão entrar aqui, ó. Vai entrar um hidrogênio aqui e o outro entra lá na extremidade. Justamente onde houve a ruptura. A ligação rompeu. Quando ela rompeu, para poder estabilizar aqueles carbonos que estavam ligados, nós vamos precisar adicionar os 2 hidrogênios. Então, é importante vocês lembrarem disso. Eu consigo fazer a adição em cicloalcanos onde os ângulos são pequenos. Quanto menor o ângulo, maior a reatividade. Por que vocês olham bem no ciclopentano e veem lá no final dizendo que não tem reação, que não reage? Porque aqui é frouxo. Não é frouxo de medroso, não. É frouxo porque está distante um ligante do outro. Aqui tem uma ligação de 105 graus. Então está muito distante. Né? Eles não estão aí competindo nuvem eletrônica, não está havendo competição entre eles. Eles não se gostam, estão distantes. Então estão tranquilos, é como se a corda estivesse frouxa. Se eu tentasse romper, não vai haver rompimento. Então, qual é a informação que eu tenho que dar para vocês? Quanto maior o ângulo, menor a possibilidade de adição. E, simultaneamente, eu vou só poder fazer substituição em ângulos maiores. Quanto menor o ângulo, mais fácil de eu romper. Quanto maior o ângulo, não vou conseguir fazer esse rompimento. Acontece tanto aqui no ciclo butano, quanto no ciclo hexano, tá? Na cadeia hexagonal também acontece. Tá? Eu vou mostrar para vocês algumas informações sobre isso. Mas eu quero que vocês nunca esqueçam dessa informação. Eu só vou conseguir fazer a adição catalítica de hidrogênio em um ciclo alcano se ele tiver um ângulo pequeno, porque ele vai ter maior reatividade. Tá? Quanto menor o ângulo, maior a reatividade desse ciclo alcano. Tudo bem? Deixa eu prosseguir. É justamente isso que eu tinha falado, ó. Cicloalcanos maiores, tais como ciclopentano ou ciclohexano, apresentam conformação que eles garantem maior estabilidade. Logo, eles não são facilmente hidrogenados, né? Ou seja, eles não serão hidrogenados. Nós vamos ter que fazer um processo de substituição. Retira alguém e o outro elemento faz parte da reação. É assim que vai funcionar. A halogenação, a gente falou de hidrogenação, agora vamos falar de halogenação. Vamos halogenar aí uma cadeia, vamos adicionar halogênio. Quando a gente fala disso, a gente fala de halogênio, eu vou representar aí o X, né? Que vocês estão vendo, ó, os alcenos, assim como os alcinos, podem ser convertidos em aletos. Os aletos, eu já mostrei, onde eu tenho um halogênio ligado à cadeia carbônica, são chamados aletos orgânicos, tá? Então, os aletos, né, eles vão funcionar por adição.
Eu vou adicionar, vou retirar alguém e vou adicionar um halogênio. Tá aí um X2, que pode ser um cloro, né? Cloro 2, bromo 2, fluo 2, enfim. A adição de um halogênio. Então, vamos lá, ó. Entre os halogênios mais usados nesse processo é o cloro e o bromo. A ausência de luz na presença do tetacloreto de carbono. Por que é na ausência de luz, gente? Porque vocês viram que a luz, ela quebra a molécula no radical, né? Quebra bem no meio, a homólise, lembra? E aí, quando ela quebra, eles não vão conseguir controlar mais esses elementos. Então, é na ausência de luz mesmo. Não preciso ter luz aí para poder fazer essa reação. Só esse tetacloreto que é chamado de ácido de Lewis, tá? É um ácido de Lewis. Ah, professor, precisa saber disso? Não. Você não é obrigado a saber qual é o catalisador aí. Não, você não é obrigado a saber. Só raciocine o tipo de reação que está acontecendo. Tá? Agora, essa da presença, da ausência de luz, né? Ó, no caso aí, é justamente para evitar a formação de radicais livres. Nós não queremos radicais livres. Nós queremos fazer uma adição de cloro. Então, nós vamos quebrar o cloro de maneira que um vai ficar com mais elétrons, outro com menos elétrons, porque não vamos precisar adicionar, né? Então, veja aí, ó. Veja aí, esse X é o X2 que vocês estão vendo. E eu consigo fazer a adição deles. Pode ser de maneira, vocês estão vendo aí, né, um em cima, outro embaixo. Às vezes, para evitar que a molécula fique instável, até porque se você coloca dois cloros juntos, eles têm a competição entre eles, são iguais. Então, a tendência é a molécula formar aqui um ângulo, né? Justamente pela conformação, pelo afastamento delas. Agora, se elas estão assim, né, na chamada afastados, né, realmente um do outro, aí sim existe uma estabilidade, tá mais tranquilo, não tem competição entre eles, tá? Mas colocar os dois próximos, isso vai acontecer se eu tiver uma quantidade maior, tipo, colocar um 2Cl2, quer dizer que eu tenho 4 cloros, né? Então eu preciso adicionar esses 4 cloros, né, não? Então quando eu faço a adição desses 4 cloros, não tem para onde fugir. Eu vou realmente colocar a quantidade total, independente deles estar próximos ou não, tá? Então, vamos aí, um exemplo, né, ó, note que eu tenho aí um alceno, que vai se ligar a esse bromo, é a chamada halogenação, né, nota até que tem uma cor, né, é marrom avermelhada, e aqui na presença desse ácido de Lewis, que é o tetacloreto, vai haver aqui a ruptura e justamente a adição dos dois bromos, que aí nós classificamos como um dialeto, que vai ser incolor. Isso daí é justamente para a gente indicar a presença aí de um alceno em uma reação. Você está lá no laboratório, não sabe, está procurando um alceno, não sabe qual é o rótulo lá, né? Não sabe. O que é que você faz? Você faz o processo aí de halogenação. Se ele ficar incolor, é porque aquele composto lá era realmente um alceno, ok? A adição ainda de chamado aletos de hidrogênio. Para quem não sabe o que é um aleto de hidrogênio, né, ó, onde a gente vai ter isso aqui, por exemplo, um hidrogênio ligado a um cloro ou ligado a um fluo, né, que é o nosso ácido clorídrico, ácido fluorídrico, ácido bromídrico, vocês conhecem muito bem, né? Então, quando ele fala de aleto de hidrogênio, não estranhe não, tá? É a presença aí de um hidrogênio ligado a um halogênio, isso é fato, tá? Então, ó, os aletos de hidrogênio apresentam ligação de HX, esse X é justamente um halogênio, cloro, bromo e iodo. Vocês veem que o fluo praticamente não participa, eu coloquei o iodo de saliente, tá? Porque tanto o fluo quanto o iodo, eles prejudicam as reações. O fluo acelera demais, por ser mais eletronegativo, e o iodo diminui demais a reação, a sua velocidade, por ser o menos eletronegativo dos halogênios, porque está mais embaixo, né? Os mais eletronegativos estão em cima, né? Isso na família. E os que estão mais embaixo são os menos eletronegativos. Então, veja aí, ó. A adição do aleto de hidrogênio a um alceno pode levar a dois produtos. Então, um que nós chamamos de prioritário e o outro que não é. Então, se você for adicionar um aleto de hidrogênio, um HCl, um HBr, um HI, então nós vamos produzir dois elementos, né? Um que é o prioritário, um que está relacionado a uma regrinha que nós vamos ver agora, chamada regra de Markov-Nikov, e o outro que não foge, que vai ser o anti-Markov-Nikov. Esse só vai acontecer, inclusive esse anti-Markov-Nikov só acontece se nós estamos falando do ácido bromídrico, do HBr. Então, veja bem aqui, ó. Veja esse alceno, ó. Veja esse alceno, né? E aqui nós temos o HBr, tá vendo? Então, o que acontece com o HBr? Eu vou romper aqui a dupla rompe, lembrando que aqui é carbono e aqui também, né? Ó.
Esse carbono aqui tem um hidrogênio, não tem? Tem. Para ficar estável, ele está indicando aqui a presença de hidrogênio. Esse outro carbono, ele tem 2 hidrogênios. Ah, ó. Ele tem esse e tem esse. Ele tem 2 hidrogênios. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que romper aqui a ligação entre hidrogênio e bromo e vou ter que adicionar esses 2 elementos na molécula. Então, note que na principal, você vê que o bromo, ele entrou no carbono 2. Né? Ó, tá vendo? Ó? Se você for notar, no carbono 2, ele é um carbono secundário, ou não é? Ou estou enganado? Ele é um carbono secundário. E lá no outro, ele entrou no carbono 1, tá vendo? Ó? Lá no que é o produto em pequena proporção, que não é o majoritário, né, que não é o principal, o bromo vai entrar no carbono primário. Então, para encerrar nossa aula hoje, veja só, veja como é que é essa reação aqui. Markov-Nikolov diz o seguinte, que o hidrogênio, do haleto de hidrogênio, ele vai entrar no carbono mais hidrogenado. Repetindo, o hidrogênio do haleto de hidrogênio, ele vai entrar no carbono mais hidrogenado. Então, o hidrogênio aqui vai entrar aqui, ó, quando eu quebrei a ligação, ele entra aqui, ó. Porque nesse carbono eu tenho mais hidrogênios. E o bromo vem para cá. Por isso que o bromo ficou no carbono 2. Mas a explicação não é só por isso. O bromo está no carbono 2 porque ele gosta de atacar carbocátions na mesma sequência, que eu vou mostrar até aqui para vocês. Ó, daí a regra de Markov-Nikolov, o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado, né? Ó. Então, ele vai atacar, gente, o bromo ataca isso daqui, ó. Ele ataca o carbono que tem uma substituição maior, tá vendo? Ó, o chamado carbono secundário. Mas nós temos aí, agora, Marcos, no fim da aula, o Marcos chegou. Ó, nós vamos ver o seguinte, que o bromo vai entrar nesse carbono aqui, ó. Por quê, professor? Que ele tem essa preferência de entrar aqui nesse carbono? Justamente porque ele é um carbono secundário. Ele vai formar um carbocátion secundário. Então, qual é a preferência dos halogênios? Carbono terciário, carbono secundário e, por último, o carbono primário. Só se não tiver opção. Tá? Se não tiver opção do terciário e nem do secundário. Então, esse halogênio, ele prefere justamente essas duas classificações. E aí eu volto com isso daqui, tá? Com Markov-Nikolov. Eu me alonguei muito, vou colocar esse slide na sala de aula, tá? Ele tem um pouco mais completo, vocês podem desfrutar dele, ok? Justamente com a aula gravada. Professor, depois coloca o slide no Google, sim, colocarei, tá? Então, muito cuidado, o fim está próximo, rezem, estudem, desfrutem, aproveitem, curtam, porque não se sabe o dia de amanhã. Até mais. E Marcos, acorda mais cedo. Um abraço, gente. E fiquem todos muito bem. Valeu, João. Um abraço, Ana Clara. Veja que eu nem falei do seu Flamengo, para não chatear. Valeu, Sérgio. E até a próxima aula, se Deus quiser, gente.